Capítulo 17. O refúgio do espírito. Chegou o dia das eliminatórias da Copa do Caos. Para todos os outros no Ninhal, era o dia em que assistiriam às baterias para ver quais cavaleiros, amazonas e unicórnios iam participar da Copa do Caos alguns meses mais tarde. Os filhotes estavam particularmente ansiosos, já que para eles significava uma pausa na preocupação com a prova de treinamento, que aconteceria dali a algumas semanas. Mas como o Ninhal estaria deserto, aquele era o dia que o quarteto de Iskander tinha escolhido para procurar o refúgio do espírito. Infelizmente, não ir às eliminatórias estava sendo mais difícil para Mitchell do que ele esperava. Quando os sinos do Ninhal soaram no início do dia, ele já estava acordado em sua rede, olhando melancolicamente para o teto da casa na árvore. O garoto soltou um suspiro dramático. Eu quase prefiro as eliminatórias à Copa do Caos em si, sabe? Tem muito mais coisa para ver, disse ele. Iskander se levantou para evitar a conversa, mas deu de cara com Bob no alto do tronco. Ela estava igualmente desolada. Não acredito que vamos perder as eliminatórias da Copa do Caos, lamentou ela. E se Job estiver errado? E se o refúgio do espírito não for lá? Não precisa vir comigo, disse Iskander, repetindo a mesma coisa que tinha dito a Mitchell no andar de cima. Posso procurar sozinho. Vou ficar bem. Não seja ridículo, respondeu Bob, virando-se para olhar pela janela enquanto Sarika, Niam e Lawrence atravessavam uma ponte próxima, os rostos pintados com as cores de seus cavaleiros e amazonas favoritos. Bob continuou a observá-los de cara feia, acrescentando. Você não pode fazer isso sozinho, Iskander. Mal consegue se vestir. Já penteou o cabelo hoje de manhã? Está todo despenteado, parece um cientista maluco. Flo parecia ter acordado no pior dia de sua vida quando desceu ainda de pijama. Então Iskander decidiu sair para ver Maroto. Pelo menos ele não ia reclamar que não podia assistir às eliminatórias. Aproveitou o momento de tranquilidade e, enquanto Maroto tentava morder a parte de trás de seu sapato, acrescentou algumas linhas à carta que tinha escrito para Ken. Ele não parava de pensar em algo que Jamie tinha dito. PS. Ken, o que você sabe do cachecol que me deu? Jamie, o ferreiro do Maroto, disse que parecia uma peça feita na ilha. Talvez o papai saiba onde nossa mãe o conseguiu. Quando, se ele estiver de bom humor, poderia perguntar a ele. Ao meio-dia, o Ninhal já estava completamente deserto, como Iskander jamais o vira. Ele não aguentava esperar nem um segundo a mais. O quarteto cruzou a rede de pontes suspensas e desceu até o solo. À sombra de uma árvore, nos limites da clareira, Iskander falou, mantendo a voz baixa. Acho que devemos começar do centro para fora. Flo pulou de susto quando um pássaro deu um rasante sobre a cabeça deles. Estou cansada de tanto planejar, reclamou Bob. Não podemos ir de uma vez? Uma clássica exímia em ar, comentou Mitchell, estalando a língua. Totalmente precipitada. Quando eu contar até 3, corremos até a grande fenda o mais rápido possível e tentamos encontrar o toco, disse Iskander. 1, 2, 3! Eles saíram em disparada para o centro da clareira e começaram a procurar onde as 4 rachaduras na terra se cruzavam. Iskander se ajoelhou e, com os dedos, apalpou a grama primaveril, mas encontrou apenas terra e uma ou outra minhoca. Seus dedos bateram em algo duro. Animado, Iskander tateou a grama ao redor e seguiu sua forma circular. Era um toco de árvore muito baixo, cercado por grama alta e coberto de plantas rasteiras. Acho que encontrei alguma coisa! Gritou ele para os outros, que também estavam agachados ali perto. Mitchell e Bob correram até ele, e Flo os seguiu arrastando os pés.
É um tronco de árvore, com certeza! Confirmou Mitchell, apalpando a grama junto com Skander. Odeio ser pessimista, disse Bob com as mãos na cintura. Mas e se for só um toco de árvore? No entanto, Skander havia identificado algo entalhado na parte superior do toco. Ele afastou a grama para o lado. Seu coração disparou quando ele reconheceu o sinal na madeira. 4 círculos entrelaçados. Acho que é aqui, sussurrou, quase sem acreditar, e se inclinou para trás para mostrar a marca aos outros. Este é o símbolo do livro do espírito. Tem certeza de que quer entrar? Perguntou Mitchell. Será que podemos mesmo confiar na Agatha? Talvez seja perigoso, acrescentou Flo. Skander olhou para eles do chão e franziu a testa. Foi justamente esse o objetivo de termos feito tudo isso. Foi por isso que não fomos às eliminatórias. Você pode acabar descobrindo que o elemento espírito é mesmo tão ruim quanto todo mundo diz, argumentou Bob. E talvez isso não nos dê nenhuma pista de como derrotar o tecelão. Talvez você acabe se sentindo ainda pior. Você não tem ideia de como é! Nenhum de vocês tem! Explodiu Skander. Até Job me faz sentir que ser um exímio em espírito é algo ruim, algo de que eu deveria me envergonhar, como se eu não devesse vir para o ninhal, mesmo tendo sido destinado a um unicórnio. Minha família está no continente e eu não conheci minha mãe. Eu só quero encontrar meu lugar, mesmo que seja apenas por alguns minutos, para ter a chance de descobrir como posso usar meu elemento para fazer o bem. Mas se não estiverem de acordo, não precisam vir. Quando terminou de falar, ele estava ofegante. Mitchell deu um tapinha desajeitado nas costas de Skander. Nós vamos, mas só para ficar claro, o seu lugar com certeza é no nosso quarteto. Bob ergueu as sobrancelhas. Que motivo, Mitchell? Nem parece você. É apenas um fato. Embora, é claro, se ele for declarado nômade, aí vai ser outra história. Bob agitou a mão bem diante do rosto dele. Shhh! Não estrague tudo! Flo fechou os olhos, respirou fundo e assentiu para Skander. Em sua primeira tentativa, Skander colocou a ferida do criadouro sobre o símbolo na madeira. Nada. Examinou as bordas do toco com as pontas dos dedos, tentando sentir se havia alguma abertura. Não havia. Enquanto pensava em como poderia funcionar a entrada, traçou os sulcos circulares do símbolo distraidamente, como se estivesse desenhando. Um rangido alto de madeira se propagou pela clareira, e cabos de metal enferrujados brotaram do toco. Segurem-se! Gritou Skander para os outros. Bem a tempo, o quarteto se espremeu num círculo em cima da base coberta de grama, e a plataforma mergulhou na escuridão. Os 4 gritaram a plenos pulmões, como se estivessem numa montanha russa. Skander sentiu o estômago revirar, e suas bochechas tremiam com a velocidade com que despencavam no abismo. Depois de 1 minuto inteiro em queda livre na escuridão, o toco parou abruptamente. Skander saiu de cima dele aos tropeços, tossindo em meio a uma mistura de poeira e terra. Quando o toco rangeu e voltou para a superfície, ele abriu os olhos. O lugar estava tão escuro que não fez nenhuma diferença. Mitchell resmungou ainda mais alto que o choramingar de Flo. Acho que vou vomitar. O som de um fósforo sendo riscado ecoou no breu. De repente, um clarão iluminou o rosto de Bob. Vocês dariam péssimos exploradores, disse ela com um tom petulante, aproximando-se de um suporte de tocha na parede. A chama se acendeu e a luz preencheu a caverna abobadada. Imagine não trazer fósforos numa aventura como essa. Bando de amadores! O mármore preto da sala circular deveria ter sido muito bonito um dia. Mas não era mais. Rabiscos confusos em tinta branca,
Palavras, diagramas e rasuras cobriam todas as superfícies. As paredes, o chão, até o armário de troféus. Em alguns lugares, a escrita era tão errática e ilegível que parecia ter sido feita por uma criança pequena com um pedaço de giz. Iskandar se virou para os amigos, que arregalavam os olhos de medo e confusão. Não acho que esse era o estado normal desse lugar, murmurou, a culpa começando a invadi-lo. Olhem, apontou ele para uma estante vazia. Acho que quem fez isso também roubou todos os livros. Está bem claro quem foi que fez isso, disse Mitchell de forma sombria, apontando para a parede na frente deles. Iskandar levou apenas 1 segundo para ler a palavra pintada na parede. Não conseguia acreditar que não tinha visto antes. Tecelão, tecelão, tecelão. Espremida entre diagramas brancos e séries de palavras ininteligíveis. Eu não estou gostando nada disso, sussurrou Flo. E se o tecelão voltar? E se houver outra entrada? Que besteira! Retrucou Bob, embora também houvesse medo em sua voz. Iskandar estava observando as paredes. A tinta parece antiga, disse ele lentamente. Tipo, muito antiga. Olhem só, está descascando. Você acha que é um aviso? Perguntou Mitchell com a voz trêmula. Mas Iskandar estava concentrado numa sequência de diagramas e mal o ouviu. O primeiro representava uma pessoa estendendo a mão para tocar o pescoço de um unicórnio, com uma palavra rabiscada na parte superior. Encontrar. No segundo diagrama, havia outra pessoa desenhada ao lado deles, de cuja palma saía uma luz que se contorcia e formava linhas que uniam o unicórnio ao coração da primeira pessoa. Acima deles estava escrita a palavra tecer. No terceiro diagrama, a primeira pessoa estava montada no unicórnio, com a palma da mão estendida, e havia a palavra vincular. Acho que sei por que o tecelão anda raptando pessoas. A voz de Iskandar soou vazia ao ecoar pelas paredes de mármore. Como assim? Perguntou Mitchell. O que você viu? Os 3 se aproximaram para olhar os diagramas. Não entendi, disse Mitchell. São apenas desenhos de figuras palito e... Iskandar não tinha entrado em muitos detalhes sobre como havia usado o elemento espírito contra Amber e Ladra Redemoinho. Nunca tinha explicado a eles como havia estendido a mão e, com sua magia do espírito, extinguido o elemento terra que Amber estava usando para atacá-lo. Não tinha explicado como seu poder havia assumido o controle do vínculo amarelo brilhante dela. Tinha medo do que eles poderiam pensar. Mas, naquele momento, decidiu explicar. Contou a eles o que achava que estava vendo nos diagramas. A primeira pessoa era alguém que não era cavaleiro nem amazona. A segunda era o tecelão, com a habilidade de ver os vínculos. O unicórnio era selvagem, com o característico chifre transparente. O tecelão estava, como seu nome sugeria, tecendo, entrelaçando os fios da alma do humano aos da alma do unicórnio, reproduzindo o vínculo. Jamie mencionou uns experimentos, disse Iskandar com um tom sombrio. Ele me contou que havia rumores de que o tecelão estava fazendo experimentos com pessoas que não eram cavaleiros nem amazonas. E é isso! É isso que o tecelão está fazendo com eles! Fez isso com um unicórnio selvagem, depois com Geada da Nova Era, e a próxima etapa deve ser com outras pessoas, outros unicórnios. Ele está tentando descobrir como funciona o vínculo, murmurou Mitchell para si mesmo. Vinculando não cavaleiros e não amazonas a unicórnios selvagens? Você acha que foi isso que aconteceu com o Alfie? Com a amiga do Jamie? Será que isso é possível? Eu nunca li nada sobre.
Mas por que o tecelão desenharia esse plano maligno nas paredes? Interrompeu Bob. Não acha um pouco idiota? Porém, se o tecelão for mesmo o pai da Amber, isso não me surpreende. Eu acho... Flo interrompeu Bob, como se estivesse preocupada de que o tecelão pudesse estar ouvindo. Estamos falando do tecelão! Exclamou Mitchell com a voz áspera, puxando o cabelo escuro com frustração. Ninguém tem certeza se o tecelão ainda é humano. Não me surpreende a falta de um processo lógico de tomada de decisão. Flo ainda estava olhando os desenhos quando falou. Acho que você está certo, Scar. Deve ser por isso que o tecelão queria Geada da Nova Era. O unicórnio mais poderoso do mundo. A magia dele seria muito mais fácil de controlar do que a de um unicórnio selvagem. Será que o tecelão achou que isso ajudaria a acelerar esses experimentos? Talvez Geada da Nova Era já tenha ajudado a fazer... isso. Gesticulou ela para a parede. Mas por quê? Por que o tecelão faria algo assim? Questionou Mitchell. Está na cara. Pela primeira vez, Bob parecia realmente assustada. Todas as penas cinzentas em seus braços estavam eriçadas. Simon está formando um exército. Não chame o tecelão de Simon, retrucou Mitchell com veemência. Essa teoria não está confirmada. O continente, disse Skandar com o coração acelerado. Como não pensei nisso antes? O tecelão não quer só atacar o continente. Pensem bem. Se ele levar esse exército para lá, então os continentais poderão ser vinculados a unicórnios selvagens. Pessoas como a minha irmã. Com um exército de unicórnios selvagens desse tamanho, o tecelão poderia dominar o continente e a ilha. Ele se lembrou da imagem do tecelão apontando para a câmera na Copa do Caos. O que Agatha tinha dito mesmo? Aquilo não foi um gesto ao acaso. Foi uma ameaça. Não devemos nos precipitar, protestou Mitchell. Tudo bem, o tecelão está matando as sentinelas do penhasco, o que parece ruim. Não parece ruim, é ruim, interveio Skandar. O tecelão está se preparando para... Mas até agora ele só sequestrou algumas pessoas, interrompeu Mitchell com convicção. Mesmo que o experimento tenha funcionado em pessoas como... E engoliu em seco. Meu primo... É impossível ele ter formado um exército grande o bastante para invadir o continente. Não com as sentinelas, o Círculo de Prata e os Cavaleiros e Amazonas da Copa do Caos para detê-los. E com todos nós, Cavaleiros e Amazonas do Ninhal, acrescentou Bob com veemência. Mas apesar da coragem dos amigos, Skandar sentiu um aperto no peito. Encontrar o refúgio do espírito deveria servir para que ele descobrisse como ajudar. Para provar para seus amigos que os exímios em espírito um dia tinham sido como os cavaleiros e amazonas aliados aos outros elementos. Para mostrar que ele poderia fazer algo de bom com o elemento espírito. Mas, como sempre, eles tinham voltado à estaca zero. O tecelão estava usando o elemento para o mal. Temos que falar com Job, disse Flo com firmeza. Ele com certeza vai querer ajudar se souber que o tecelão está recrutando um exército. Ele não pode ignorar isso. Se o tecelão é um exímio em espírito e é capaz de tecer falsos vínculos, talvez haja uma maneira de Skandar reverter isso. Talvez Job possa de fato ajudar, pelo menos dessa vez. Skandar demorou um pouco para descobrir como voltar à superfície. Um tronco de árvore se erguia na escuridão, bem onde estivera o toco. Dessa vez, foi Flo quem encontrou o símbolo do espírito. E quando Skandar traçou o desenho dos círculos com o dedo, o tronco começou a descer até parecer um toco mais uma vez. Os quatro seguraram as alças com força enquanto eram impelidos de volta à superfície da clareira.
Por sorte, o ninhal ainda estava deserto. Bob, em pleno modo aventureira, declarou que não havia tempo a perder e que eles deveriam falar com o instrutor Worsham imediatamente. Mas Iskander estava preocupado. Job não tinha gostado quando descobriu que ele estava procurando o refúgio do espírito. Esperava que o exímio em espírito entendesse. Não se tratava apenas de Iskander e Maroto, tratava-se da segurança da ilha e do continente. Tratava-se de saber se o tecelão seria capaz de criar um exército. Em poucos minutos, Iskander estava batendo na porta de Job. "Instrutor Worsham?" chamou ele. "Você está aí? É o Iskander. Eu preciso perguntar." A porta se abriu sozinha. "Job?" chamou Iskander. "Você está aí?" "Scar, não deveríamos entrar se..." advertiu Flo, mas Iskander já estava dentro da sala de estar com puffs e tapetes. "E se ele estiver dormindo?" sussurrou Flo para Bob enquanto a garota subia os degraus de metal do tronco da árvore. "Ele não está aqui!" gritou Bob alguns segundos depois. Iskander avistou uma porta entreaberta na sala principal. Se não tivesse reparado na fresta, poderia ter pensado que era parte da parede de metal. Iskander a abriu mais para que a luz do restante da casa na árvore entrasse. "Job, você está bem? Está aí?" Bob, Mitchell e Flo se juntaram a ele na soleira. Não havia vestígio de Job em lugar nenhum. A única coisa dentro da salinha era uma mesa com um mapa aberto sobre ela. Mitchell deu um passo na direção do mapa. "Onde fica isso?" Bob riu ao se aproximar da mesa também, seguida de perto por Flo e Iskander. "Adoro saber coisas que você não sabe, Mitch. Quando você fica com essa ruguinha na testa, eu sei que eu..." "É o continente", disse Iskander, interrompendo Bob e impedindo que ela continuasse a torturar Mitchell. "Deslizamentos de terra trepidantes!" exclamou Flo e pegou 2 tubos de papel enrolado. "Há muitos outros mapas aqui. Você acha que Job desenhou todos eles?" "Acho que sim." Iskander desenrolou outro mapa e um pedaço de papel caiu no chão. Parecia um panfleto. Iskander o pegou e o virou. Havia um símbolo nele. Ele tinha certeza de já ter visto aquele símbolo antes. Olhou para o papel por alguns segundos, tentando se lembrar. É isso! Era o símbolo com um arco e um círculo que ele tinha visto sendo passado entre 2 ilhéus no Festival do Fogo. "Ei, olhem só isso!" Então eles ouviram a porta da casa na árvore se abrir. "Rápido!" gemeu Flo. E eles saíram correndo da sala minúscula, enquanto Iskander enfiava o panfleto no bolso da jaqueta. De repente, a sala estava cheia, mas nada de Job. "Furacões uivantes!" exclamou Dorian Manning. O diretor do Criadouro e líder do Círculo de Prata estava acompanhado pelos instrutores dos 4 elementos, que pareciam tão surpresos ao se deparar com o quarteto de Iskander quanto eles ao se depararem com os adultos. Mitchell foi o primeiro a reagir diante da surpresa. "Estávamos procurando o instrutor Worsham", disse ele. Iskander achou que havia um ar de desdém em sua voz, o mesmo de antes de serem amigos. "Por que não estão nas eliminatórias com todo mundo?" perguntou a instrutora Sailor. Embora sua voz estivesse calma enquanto ela analisava o rosto de Bob, suas veias crepitavam e faiscavam sob a pele. "Nós..." "Isso tudo é inadmissível! Talvez eles saibam alguma coisa. Talvez estejam envolvidos!" explodiu Dorian Manning. "Oh?" interveio a instrutora O'Sullivan, que parecia estar se esforçando para não revirar os olhos de redemoinho.
Talvez eles possam nos dizer se viram alguma coisa que nos ajude a encontrar Joby Warshan. Estou preocupada. Ele tem andado muito estranho ultimamente. Joby desapareceu? Perguntou Skandar. Dorian Manning o interrompeu. Acho que todos sabemos para onde ele foi, Perséfone. Eu acho que não, Dorian. Respondeu a instrutora O'Sullivan com frieza. Nenhum sinal do fugitivo, nenhum sinal de luta, nenhuma marca. Gesticulou Dorian Manning, apontando para a casa na árvore. E um exímio em espírito desaparecido do lugar de onde estava proibido de sair. Acho que podemos muito bem imaginar para onde, ou devo dizer, para quem ele fugiu. Eu sempre disse que deveríamos ter prendido Joby com os outros. E agora, vejam só o que está acontecendo. Com as sentinelas e todos esses desaparecimentos, estamos enfrentando uma crise pior do que a dos 24 caídos. Você acha que Joby se juntou ao tecelão por conta própria? Perguntou Skandar. Mitchell pisou com força em seu pé. Ah! Então eles sabem de alguma coisa! Gritou Dorian Manning, triunfante. Flo deu um passo na direção dele, seu halo de cabelo prateado refletindo a luz que entrava pela janela da casa na árvore. Diretor Manning, disse ela baixinho. Não estamos nas eliminatórias por minha culpa. Dormi demais e não quis arriscar sair com lâmina sozinha com o tecelão por aí. Meus companheiros de quarteto ficaram comigo. Ficamos sabendo que o instrutor Warshan também estava aqui, então Skandar e Bob vieram fazer algumas perguntas a ele sobre a ilha. Ela mal tinha feito um intervalo entre as palavras, então engoliu em seco e respirou fundo. Parece uma explicação razoável, não acha, diretor Manning? O instrutor Anderson sorriu para eles, as chamas dançando em suas orelhas. A instrutora O'Sullivan expulsou o quarteto de lá antes que Dorian Manning pudesse dizer alguma coisa. Venham todos vocês, vamos! Mas quando estavam na porta, a instrutora de água murmurou. Acham que poderiam pelo menos tentar ficar longe de confusão? Primeiro o Festival do Fogo, e agora isso? Sim, instrutora. Responderam eles, tentando parecer inocentes. E se viraram para ir embora. Mas, enquanto caminhavam para sair, Mitchell gritou de medo. Em menos de um segundo, a instrutora O'Sullivan estava de volta à porta. Dorian Manning e os outros instrutores logo atrás dela. O que houve? O grupo se reuniu do lado de fora da casa na árvore de Joby e olhou para a grossa faixa branca na parede de metal. Pronto, Dorian, rosnou a instrutora O'Sullivan. Ele foi levado, assim como os outros. Quando chegaram à segurança de sua casa na árvore, Skandar começou a falar assim que fechou a porta. Acho que o diretor Manning estava certo. Não acho que o tecelão tenha sequestrado Joby. Mas é claro que foi o tecelão, disse Mitchell, se jogando no puff vermelho. Nós vimos a prova. A marca branca estava bem ali do lado de fora da casa. Mas olhe isso aqui. Skandar tirou do bolso o panfleto que havia pegado na casa de Joby. Você se decepcionou na porta do criadouro? Sonhou em ter um unicórnio, mas disseram que esse não era o seu destino? Seu unicórnio morreu e você ficou sozinho e perdido? Acha injusto que todo o poder fique nas mãos dos cavaleiros e amazonas vinculados? Nós estamos aqui para ajudar. Estamos aqui para abrir o criadouro para todos. Estamos aqui para garantir que todas as pessoas sintam a magia do vínculo. Porque todo mundo merece um unicórnio.
E todo unicórnio merece um cavaleiro ou uma amazona. Junte-se a nós. Nesse momento, Iskandar se deu conta do que o símbolo que ele tinha visto no Festival do Fogo significava. O horror ficou nítido em sua voz enquanto explicava aos outros. Era o arco do Monte do Criadouro, com o círculo da porta embaixo dele. E na porta havia uma rachadura de cima a baixo, na forma de uma linha branca irregular. O panfleto estava rasgado na parte de baixo, então era impossível dizer quem era nós ou com quem entrar em contato caso quisesse se juntar a eles. Mitchell arrancou o panfleto das mãos de Iskandar e o leu novamente. Parem para pensar, disse Iskandar cauteloso. A primeira vez que perguntei a Job do plano do tecelão, ele já sabia o suficiente para me dizer que os exímios em espírito poderiam impedi-lo. E sabia onde ficava o refúgio do espírito, então talvez ele tenha visto os desenhos nas paredes, os diagramas de vínculos sendo tecidos. E, além disso, tem esse panfleto. Aposto que o tecelão está por trás disso. Acho que Job estava cansado de ficar preso no ninhal. Acho que ele queria o que o tecelão oferece. Acho que ele queria voltar a ser um cavaleiro, disse Flo, completando a frase com um olhar triste. E Jamie me disse que sua amiga Claire parecia saber que o tecelão iria atrás dela. Ele disse que, na noite em que desapareceu, ela praticamente se despediu. Então, talvez, continuou Flo, talvez as marcas brancas não estejam assinalando as vítimas. Talvez sejam um convite. Talvez seja uma forma de dizerem ao tecelão que querem ser levados. Mitchell desviou o olhar do panfleto e uma lágrima escorria pelo seu rosto. Eu era pequeno quando Alf tentou abrir a porta do criadouro, mas me lembro de como ele ficou chateado. Tudo o que ele mais queria era ser cavaleiro de unicórnio, e então tudo acabou. Ele não me escreve desde que comecei o treinamento. Talvez meu primo tenha recebido um desses panfletos e tenha desejado a chance de se vincular a um unicórnio. Um unicórnio selvagem! Gritou Bob. Quem ia querer isso, pelo amor dos céus? Você não sabe como é ter o vínculo tirado de você, ter que viver sem seu unicórnio, disse Iskandar com um tom severo. Nenhum de nós sabe, mas Job sabe, e não conseguia suportar. Aqueles mapas que Job tinha do continente, interveio Mitchell de repente. Eram muito detalhados. Isso é péssimo, disse Bob, arregalando os olhos. Job é um verdadeiro nerd quando se trata do continente. Ele não fez mais nada nos últimos 10 anos. Aposto que sabe tudo de que Simon precisa. Lugares tranquilos para pousar unicórnios selvagens sem ser visto, a população das cidades, castelos que serviriam de fortalezas, esse tipo de coisa. A voz dela estava trêmula. A janela da casa na árvore se iluminou com um clarão verde, como se quisesse provar que Bob tinha razão. Outra sentinela morta. Mitchell nem se deu ao trabalho de pedir para Bob não chamar o tecelão de Simon. Na pausa inquietante que se seguiu, Iskandar se lembrou do olhar maníaco de Job depois das primeiras batalhas celestes dos filhotes. Ele parecia uma pessoa atormentada por uma escolha. E no fim, havia decidido que não podia deixar a chance de ter um vínculo passar outra vez. Um vínculo que só o tecelão poderia lhe oferecer, mesmo que o continente fosse o preço. Vou dormir nos estábulos hoje à noite, anunciou Iskandar. Não vou deixar Maroto lá sozinho. Os outros concordaram e, depois de pegarem os cobertores das redes, foram passar a noite com seus unicórnios. Mas Iskandar não dormiu. Não conseguia parar de desenhar as figuras que tinha visto nas paredes do refúgio do espírito. Encontrar, tecer, vincular. O tempo estava se esgotando.
Job estava com o tecelão, e Job sabia que Iskandar era um exímio em espírito. Será que o instrutor realmente tinha ficado com medo de ajudar Iskandar? Ou, na verdade, tinha medo de que ele soubesse demais? Porque, embora Iskandar agora soubesse que o tecelão estava vinculando pessoas a unicórnios selvagens, ele ainda não tinha a menor ideia de como detê-lo.